No início, vemos nosso protagonista principal, Yadiri, que está em uma excursão escolar de ônibus, mas está dormindo. Enquanto dorme, Yadiri sonha com seu passado, onde vemos uma versão mais jovem dele andando por um corredor de uma instalação subterrânea secreta, onde ele cresceu como um rato de laboratório fedorento, assim como em Stranger Things. Balas voam por toda parte, mas nosso herói é como Neo de Matrix e não lhes dá atenção. Ele começa a chamar por sua cuidadora, a quem ele chama de mãe. Ela é conhecida como Senhorita Sokka, e Yadiri está furioso agora porque alguém fez sua mãe de refém e está apontando uma arma para ela. Naquele momento, sua mãe entra em pânico e diz a Yadiri para ficar para trás, pedindo desculpas ao garoto. O atirador começa a zombar de Yadiri, dizendo que ele não passa de um órfão inútil sem nada. Assim que o criminoso está prestes a puxar o gatilho, Yadiri de repente olha para o rosto do atacante e usa uma habilidade especial de morte instantânea que acaba com a vida do criminoso sem Yadiri sequer tocá-lo. Isso choca a senhorita Sokka. A cena então corta de volta para a viagem de ônibus, onde uma garota chamada Tomasha está gritando com Yadiri, mandando-o acordar, pois o ônibus está sendo transportado para um mundo estranho, mas Yadiri ainda não consegue despertar. Depois de alguns momentos, Yadiri finalmente acorda e pergunta a Tomasha o que aconteceu enquanto ele dormia. Ela grita com ele novamente e pergunta como ele pôde dormir durante um dos eventos mais trágicos da história humana. Então Yadiri percebe que estão em um mundo diferente, onde uma criatura dracônica enlouquecida está atacando o ônibus escolar deles, e o ser mítico já matou muitos estudantes. Tomasha diz a ele que o dragão é incrivelmente forte e tem aniquilado os alunos um por um. Yadiri procura por algo para assustar a criatura, então ele pega um microfone qualquer e o balança contra o monstro, mas, obviamente, não faz nada. Em vez disso, isso irrita o dragão, que está prestes a acabar com eles em segundos, enquanto carrega uma bola de fogo em sua boca. Tomasha se agarra a Yadiri com medo, mas assim que está prestes a atacá-los, Yadiri simplesmente olha o dragão diretamente nos olhos e em segundos, a enorme criatura desaba e é eliminada de seu mundo por este garoto magricela, no estilo Stranger Things, vindo do Japão. Depois que Tomasha o agradece por salvar sua vida, ela diz a Yadiri que não o deixará em paz a menos que ele guarde seu Game Boy. Ele o põe de lado e ela começa a explicar o que aconteceu na excursão escolar. Tomasha conta a Yadiri que, enquanto o ônibus passava por um túnel, assim que saíram do outro lado, toda a cena mudou e eles chegaram em um belo prado. Uma fada rude, arrogante e aleatória, chamada Shan, apareceu no ônibus e deu as boas-vindas a todos ao seu mundo, o que irrita o diretor. Assim que Shan cheirou sua mão no ar, ela avisa a todos no ônibus que sua mão fará desaparecer quem a cheirar como se estivesse usando uma luva do Thanos, e que, se não a ouvirem, ela fará outra pessoa cheirar sua mão para ver se toleram o cheiro. Ela então começa a provocar toda a turma no ônibus, dizendo que é uma bruxa de rank SSS e a rainha mais poderosa da ilha, e que seu nível de poder está acima de 9.000, uma piada da cultura pop que ninguém ri, o que irrita Quintian. Ela lhes diz que seria sábio rir de suas piadas de agora em diante, ou eles não durarão muito neste mundo. Shan prossegue insultando a todos, chamando-os de um bando de magos patéticos sem magia real, e diz que, após serem derrotados, estar em seu mundo sem magia é proibido, pois o objetivo deste mundo bizarro é subir de nível, enfrentar desafios, testar a magia de cada estudante e derrotar as criaturas mais fortes para ver quem merece ser seu sucessor. Naquele momento, ela faz todos no ônibus brilharem e uma tela de status 3D aparece. Ela lhes diz que os jogos começarão em breve, pois o primeiro teste deles é derrotar o poderoso dragão que ninguém jamais venceu. Mas Tomasha reclama com a rainha que ela nem sequer tem status, tela ou brilho como os outros alunos. Tomasha percebe que alguns outros também não brilham, como a garota popular e arrogante Shinzaki, um garoto chamado Ko, e Yadiri, que adormeceu rapidamente durante a transição e não sabe nada sobre ter sido transportado para um mundo totalmente novo. Uma garota diz a toda a turma que o dragão está se aproximando, e parece que seu nível é mais de 100, tornando-o 100 vezes mais forte do que qualquer um desses alunos. Eles estão assustados e imploram a rainha para enviá-los de volta ao Japão. No entanto, um atleta arrogante da turma, chamado Yakin, que acredita ser o Justin Timberlake do Japão, se adianta e lhes diz que não tem escolha a não ser derrotar o dragão e completar seu primeiro teste para se tornarem magos de primeira classe. Exatamente o que querem, especialmente porque o general Yazaki concedeu à turma fortes poderes e habilidades de primeiro nível. Após seu discurso, todos os estudantes talentosos descem do ônibus para esperar o dragão e, eventualmente, matar a besta para completar o primeiro teste do mundo paralelo. No entanto, o general Yazaki diz às 4 pessoas estranhas que não receberam magia para permanecerem no ônibus, pois não podem ajudar a derrotar nada neste mundo. Ele fecha a porta do ônibus, e todos os outros estudantes talentosos seguem para a floresta e esperam pelo dragão. O dragão aparece, mas, como sabemos, Yadiri usa sua habilidade insana que basicamente o torna um One Punch Man para qualquer coisa, apenas com seus olhos, tornando-o mais forte que o próprio Saitama. Depois de ver a besta cair no chão, Tomasha pergunta a Yadiri se foi ele quem matou o dragão daquele jeito, sem sequer tocá-lo, mas ele nega e diz não ter nada a ver com isso. Ele não tem magia alguma, pois é um perdedor solitário e obcecado.
Como um cara como ele poderia derrotar um chefe dragão? De repente, todos se lembram que Yagiri é o estudante preguiçoso que dorme o dia todo, então o que ele diz deve ser verdade. E ao descerem do ônibus, notam algo voando acima, e acontece que seus colegas de classe retornam para ver se o dragão havia matado os alunos sem magia. Para a surpresa deles, o dragão já está morto, e eles avistam a arrogante e irritante Tomasha e o preguiçoso Yadiri lá embaixo. Após o pouso, os colegas de classe contam a Yadiri e Tomasha sobre suas incríveis habilidades mágicas no mundo paralelo. Cada um desses garotos tem um papel específico. O gordinho chamado Damon é um curandeiro, Higashida é um herói de fogo brilhante e Osaki é um invocador de espíritos. Damon está bravo porque Tomasha está viva, pois não pode provocá-la e transformá-la em zumbi usando sua magia de cura. Junto com o invocador de espíritos, ele poderia tê-la trazido de volta da morte, mas explica que só usou a habilidade do invocador para ressuscitar Tomasha para poder dar um tapa em suas bochechas depois de trazê-la de volta à vida, pois ela nunca o deixaria tocá-la em aula ou se aproximar dele, então talvez uma versão zumbi permitiria isso. Tomasha manda o cara ir embora e o chama de a pessoa mais feia da turma, então ele mostra o quão poderoso é comparado a ela e demonstra sua insana habilidade de bola de fogo, ameaçando Tomasha e exigindo permissão para cheirar seus pés, caso contrário ele os matará. Mas naquele momento, Yagiri diz ao garoto estúpido que ele é mais fraco do que pensa, aponta o dedo para ele e manda-o cair morto. Todos começam a rir, pensando que Yagiri está apenas brincando. Mas depois de alguns segundos, uma bola de fogo explode do herói, e o homem instantaneamente desaba e é aniquilado por Yagiri sem sequer ser tocado, calando sua boca grande para sempre. O amigo mago deles começa a chorar por sua perda, então o curandeiro gordo implora para que ele cure o herói. Mas Yagiri aponta o dedo para o mago e o aniquila também, assim como o herói. O único que resta é o curandeiro gordinho que tenta curar seus amigos. Mas magia de ressurreição ou cura também não funciona em pessoas alvejadas por Yagiri, de tão forte que ele é. Depois que o Sr. S. Gordo diz a Yagiri o quão injustamente poderoso isso é e que pode ser a coisa mais forte do mundo, pois Yagiri pode simplesmente matar o que quiser com um único golpe. Yagiri diz ao anãozinho arrogante que, na verdade, há uma coisa neste mundo que pode anular sua habilidade instantânea, mas definitivamente não é ele. Então o anão finalmente desiste e tenta ser amigo de Yagiri, aproximando-se com intenções amigáveis. Mas Yagiri sabe quando alguém pretende matá-lo e explica que seu outro poder é um sentido especial que detecta quando alguém planeja atacá-lo, o que faz o garoto curandeiro cair no chão e implorar ao Lorde Demônio daquele mundo para apagar Yagiri, pois ele é simplesmente forte demais para qualquer um enfrentar. Quando Yagiri pergunta ao garoto obcecado por que ele está tão agitado com isso e o que é o Lorde Demônio, o curandeiro diz a Yagiri que esta não é a primeira vez que foram encarnados neste mundo, e explica como não muito tempo atrás, ele e outros dois amigos foram convocados aqui para o Reino do Homem para derrotar o Rei Demônio, mas falharam. Então eles foram enviados de volta para cá novamente. No entanto, Yagiri já havia aniquilado todo o seu grupo, então todos estão condenados. Yagiri não acredita nele porque nunca os viu faltar a nenhum dia de aula, mas o curandeiro explica que no mundo mágico pareciam meses, enquanto para eles, viajando de volta ao Japão, apenas algumas horas se passaram, então pareceu uma mentira. Ainda assim, Yagiri se prepara para acabar completamente com a vida do garoto, mas então o garoto promete ser seu servo leal e guiá-lo por este outro mundo, ajudando-o a encontrar o Lorde Demônio. Depois disso, ele diz a Tomasha que precisarão rastrear este Rei Demônio e acabar com ele para que possam retornar ao seu mundo, e ele possa finalmente relaxar em paz com videogames e resumos de anime de cheats picantes. No entanto, Tomasha fica surpresa que Yagiri esteja ajudando-a, e ele diz à garota que a está protegendo apenas porque se lembra da sensação suave do peito dela quando ela tentou acordá-lo no ônibus, o que a deixa realmente brava, pois ela pensou que ele era apenas um cara legal sem segundas intenções. Ainda assim, Yagiri gosta do resto de nós e é definitivamente um homem culto. Em outro lugar, vemos Sagan se contorcendo em sua cama enquanto espera seu atendente Yuichi trazer um relatório. Ele explica que 4 pessoas morreram durante o primeiro teste do sábio, incluindo 2 não abençoadas e 2 com habilidade de rank S. Isso choca Shin por um momento, mas ela decide procrastinar, como você faz nas missões, e diz que tem que ser algo que vale a pena se preocupar antes de se deitar novamente. Depois disso, Yagiri e Tomasha decidem ir para a cidade próxima para ver se encontram seus colegas de classe. Eles chegam pouco antes de a cidade fechar e conseguem entrar, mesmo sem conhecer a língua deste mundo, e um oficial sênior logo se aproxima deles. E acontece que ele fala a língua deles. Yagiri explica que se separaram do grupo e estão procurando se encontrar com eles. O oficial arrogante diz que foi ordenado a não interferir com os candidatos à sabedoria, mas nada o impede de ajudá-los. E ele diz que seus colegas de classe já seguiram para o próximo destino. Isso é tudo o que ele está disposto a oferecer. Mas ele olha para Tomasha e diz que ela pode ficar em sua casa durante a noite, se quiser. Tomasha imediatamente pega a mão de Yuji e foge, dizendo não, obrigada.
Yagiri pergunta o que há de errado com ela, e ela diz que estava com medo de que ele a enviasse para o submundo por seu comportamento rude. Yagiri pede a ela para parar de agir como uma assassina louca, mas ela fica surpresa que ele não saiba que ele basicamente é um. Eles começam a olhar em volta para os edifícios e pessoas deste mundo de fantasia, até que encontram uma garota gato fofa chamada Miyu, que oferece ajuda gratuita. Eles perguntam por que ela está fazendo isso, e ela explica que seu objetivo é namorar um candidato à sabedoria. Então ela tenta fazer amizade com o maior número possível de candidatos masculinos do exame. Ela diz que ouviu que eles gostam de garotas gato e geralmente são poderosos e ricos, então ela está contando com sua raça e rosto fofo. Eles decidem entrar na brincadeira e Miu os apresenta. Tomichi Chichika acaba comprando algumas roupas também, mas a noite acontece exatamente como Yagiri previu. Eles descobrem que a garota gato é, na verdade, parte de uma gangue de ladrões que os cerca e planeja vendê-los como escravos para resolver seus problemas. Depois de confirmar que eles falavam sério, Yagiri começa um massacre, dizendo a todos atrás dele para morrer. Então começa a eliminar os que estão à sua frente um por um, testando sua habilidade neles. Ele testa se pode matar apenas certas partes de seus corpos, em vez de aniquilá-los completamente. E continua fazendo isso até que apenas a garota gato e o líder dos ladrões permaneçam. Então ele experimenta com alguns papéis menores, dizendo-lhes para morrer e deixando-os correr um pouco antes que a habilidade se ative, enviando ambos para o submundo também. Depois de lidar com eles, a dupla tenta sair sorrateiramente, mas os cavaleiros locais os detêm. Sua capitã, Edelgard, pergunta o que aconteceu e revela que viram homens ao redor deles desabarem do nada. Yagiri pergunta por que não ajudaram se estavam observando. E ela revela que planejava segui-los depois de capturados para rastrear esses canalhas até sua base e prender seu líder. Ela também lhes diz para não agirem com arrogância, pois são abençoados pela Santa, o que os torna imunes a ataques do lado dela. Então, seu vice-capitão diz que, de acordo com sua habilidade de avaliação, esses dois não carregam bênção alguma da Santa. Ouvindo isso, a capitã diz que seria difícil acreditar que eles causaram o colapso e os deixa ir. O vice-capitão pede desculpas pelo problema e lhes mostra um hotel chique para passarem a noite, em apreço por sua contenção. No hotel, Yagiri reserva 2 quartos separados para eles, e assim que Chai entra em seu quarto, ela se pergunta se Yagiri está romanticamente interessado nela. Uma brisa fria sopra, e ela olha para cima, encontrando um fantasma gordo flutuante. A princípio, Tomasha fica chocada, mas então ela olha mais de perto para o rosto do fantasma e se pergunta se é sua irmã mais velha. O fantasma fala e diz que seu nome é Makoko, a esposa do filho do fundador da escola Dana e ancestral distante de Tamasha. Ela acrescenta que é o espírito guardião de Tamasha, encarregada de restaurar a linhagem Dana. Tamasha pergunta por que ela não se mostrou antes. Makoko responde que tinha medo de Yagiri, pois poderia ter sido aniquilada se ele ficasse chocado e acidentalmente decidisse eliminá-la. Ela pede a Tomasha para explicar sua presença a Yagiri no dia seguinte, para que possa se revelar sem preocupações, e então diz que protegerá Tamasha de ameaças sobrenaturais, e que ela é quem a impediu de receber a bênção da Santa, pois, uma vez aceita, você se tornaria um fantoche em suas mãos. Makoko também acrescenta que seu desejo é que Tamasha retorne ao seu mundo real, e para conseguir isso, ela passará as técnicas e habilidades secretas de sua família para que Tomasha possa lutar sozinha. Na manhã seguinte, Tomasha caminha e encontra Yuji, e pergunta se perseguirão seus colegas de classe imediatamente. Naquele exato momento, a concierge se aproxima deles e se apresenta como Celestina. Acontece que este hotel é um estabelecimento de primeira classe para os ricos, atendendo a tudo e qualquer coisa que peçam, desde que possam pagar. Yagiri pede ajuda para localizar seus colegas de classe, e ela lhes dá um mapa da capital real e 2 passagens de trem para lá. Ela diz que, de acordo com sua rede de informações, seus colegas de classe estão indo para a capital pela floresta, matando monstros locais para subir de nível. Yagiri também entrega todo o ouro e itens valiosos deles para investir em uma conta de alto rendimento. E ela prepara alguns itens, incluindo um carregador para o Nintendo Switch de Yagiri e traduções para ajudá-los na jornada. Depois disso, eles embarcam no trem para a capital, e no caminho, Tomasha conta a Yagiri sobre Makoko, e eles relaxam. Tomasha acaba sentando-se ao lado de Yagiri enquanto ele carrega seu console e se pergunta sobre os colegas de classe. De repente, Yagiri a agarra, e eles se escondem enquanto um golpe poderoso corta o teto acima de suas cabeças em um só golpe. Um atendente de trem pede a todos para manterem a calma e irem para um lugar seguro enquanto vem um mech alienígena, o invasor, invadindo seu mundo e lutando contra um sábio chamado Sano. A luta deles parece algo de outro mundo, com cada um trocando golpes que achatam montanhas. Tomasha pergunta a Yogiri se ele vai matá-los porque bloquearam seu caminho, mas ele diz que essa não é uma razão para matar alguém. Ele diz que tem que estabelecer um padrão claro para não acabar matando inocentes por pequenas coisas, como ficar irritado, o que não seria justo. Logo, a batalha entre o sábio e o agressor se aproxima de Yogiri, e o sábio, arrogante e orgulhoso, mata muitos cavaleiros treinados atrás deles, dizendo que são apenas danos colaterais de sua luta, e que Yogiri e Tomasha deveriam curvar suas cabeças ao seu grande sábio. Isso irrita Yogiri o suficiente para usar a chave da vida do sábio, e ver isso assusta o agressor de verdade, que se rende completamente ao protagonista e oferece ajuda de qualquer maneira que puder. Yogiri pergunta a ele como retornar ao seu mundo original.
O robô diz que só sabe como retornar ao seu próprio mundo e não pode levar Yogiri pra lá porque ele é perigoso. Além disso, ele não trouxe seu corpo real pra cá, então não pode realmente tirar coisas deste mundo de qualquer maneira. Ele também diz a Yoguri que, se ele tiver mana suficiente e as coordenadas certas, pode definitivamente retornar ao seu mundo real. Yoguri diz que está tudo bem e pede a ele para guiá-lo assim que tiver a mana e as coordenadas, e o robô concorda feliz. Makoko também pede ao robô uma arma que muda de forma para ajudar Tamasha em suas lutas. Enquanto isso, vemos os cavaleiros na cidade levando um dos canalhas que ficou cego após ser morto por Yogiri, para uma sábia vampira imortal chamada Lin. Ela tenta curar o olho reconstruindo-o do zero, mas ele não recupera a função. Ela também tenta transformar o canalha em seu escravo mordendo seu pescoço, mas isso também falha. Então alguém invade sua câmara e acaba sendo um herói que deveria lutar contra monstros e agressores. O herói diz que deve acabar com a tirania do sábio e usa seu ataque especial chamado Plano e Torre para explodir o lugar todo. Mas ele não machuca a sábia vampira, pois ela diz que se fosse tão fácil acabar com sua vida, as coisas seriam muito melhores. Então ela diz que está entediada de lidar com ele e simplesmente o joga para fora de sua torre sem matá-lo. Depois disso, ela ordena aos cavaleiros que rastreiem Yogiri e encontrem sua localização, então vai encontrar a sábia Shin e fala com ela sobre este homem que mata instantaneamente. Shin diz que preferiria que Lin não interferisse nos testes de candidatos a sábio, mas se Lin cuidar do desastre chamado Escuridão para ela, ela permitirá. Lin concorda e ordena ao seu comandante do exército subordinado, o corpo imortal Masayuki, que vá para a cidade de Hanabosa, pois pode precisar deles lá. Enquanto isso, vemos Eiryu e Tachiki seguindo para a cidade mais próxima do acidente de trem, que por acaso também é Hanabusa. A cidade parece muito moderna, com arranha-céus altos e edifícios que lembram o Japão moderno. Enquanto caminham, Makoko percebe que, em vez de muros físicos, a cidade é cercada por uma barreira protetora que mantém os monstros afastados. Eles logo chegam ao hotel de primeira classe que Celestina recomendou e, ao entrar, encontram um colega de classe chamado Yuki, que agora veste roupas de fantasia. Tamasha pergunta o que ele está fazendo lá, já que os outros ainda deveriam estar na floresta subindo de nível, mas ele diz que sobe de nível separadamente porque tem um método mais eficiente e superior. Então ele apresenta um harém de 5 guardas pessoais que escolheu de seu mar de namoradas. Yogiri se pergunta o que Yuki estava fazendo. Tamasha explica que ele sempre foi popular com as garotas por sua aparência, mas parece haver algo mais. Naquele exato momento, Yuki se vira para ela e pergunta se ela gostaria de ser sua amante, falando de um jeito tão seco que o Sara sentiria inveja. Tamasha pergunta o que o deixa tão confiante e ele explica que foi abençoado com uma das classes mais fortes deste mundo, a de Controlador, que o permite transformar oponentes fracos em seus servos. Acontece que quando Yuki e seus colegas estavam treinando na floresta, todos o evitavam por causa de sua classe. Mas então Arthur se aproximou e revelou que tinha uma classe de suporte. Ele contou a Yuki os detalhes ocultos da habilidade de Controlador e sugeriu um plano que descobriu depois de assistir ao anime O Herói do Escudo. Ele disse a Yuki para comprar servos de baixo nível e fazê-los lutar por ele para ganhar experiência e subir de nível. Essa ideia de nivelamento em esquema de pirâmide combinava com o desejo de Yuki de ter seu próprio harém particular e levou a essa situação. Tamasha o rejeita, dizendo que ficará com Yogiri e os dois se afastam. Enquanto isso, vemos a vampira Sábia Ling lutando contra o agressor chamado Escuridão. Yogiri decide descansar e acaba dormindo por 3 dias seguidos, enquanto Tamasha espera em seu quarto o tempo todo. Durante esse tempo, Makoko diz a ela que alguém a está observando com intenção hostil e decide acordar Yogiri, pedindo que ele vá ao seu quarto. Yogiri sai, usa a detecção de hostilidade e então mata instantaneamente a guarda pessoal mais fraca de Yuki, Erika, com sua habilidade de morte instantânea. Ele então entra no quarto de Tomi e avisa a recepção do hotel que uma mulher desmaiou no saguão do seu andar. Ao mesmo tempo, também vemos o corpo imortal de leões causando caos nas ruas da cidade, atropelando civis e transformando-os em zumbis para fazerem parte de seu exército. Enquanto isso, Yuki percebe que o sinal de Erika desapareceu e se pergunta o que aconteceu com ela. Ele envia 2 de seus guardas pessoais para proteger Tamasha enquanto ele limpa uma masmorra de 150 andares, transformando monstros derrotados em seus servos. Por outro lado, Yogiri e Tamasha decidem deixar o hotel para evitar qualquer luta com Yuki, mas são emboscados por Risa, a guarda-chefe de Yuki, uma bruxa do gelo. Ela diz que está ali para levar Tamasha e os congela em gelo sólido, mas Yogiri destrói o gelo com sua habilidade e o torna muito fácil de quebrar. Risa fica chocada e tenta lançar outro feitiço, mas Yogiri mata o feitiço e depois também o cajado dela, fazendo-a cair de joelhos. Após derrotá-la, Yogiri pergunta se ela consegue usar magia sem o cajado e se ela tem outros cajados. Ela diz que é uma mestra de cajados e só pode usar magia através deles, e que carrega um pequeno sobressalente em seu baú de tesouros. Ela também lhes diz que Yuki ordenou a captura de Tamasha. Naquele momento, eles são atacados por uma boneca de parede rastejante, mas Tamasha a derruba usando suas habilidades de artes marciais, que se manifestam devido ao efeito de Makamoko. Acaba sendo uma das outras bonecas de Chelsea, a guarda de Yuki, e Yogiri se livra da maioria delas com sua habilidade também.
Risa então tenta surpreendê-los com uma pequena boneca disfarçada de grampo de cabelo, mas Yogiri mata essa também com sua habilidade. Eles então saem para fazer Chelsea parar de lutar, e ela entrega todas as informações que tem sobre Yuki e seu plano. Vendo Risa e Chelsea derrotadas, Yuki decide tentá-los usando uma frota de baratas que ele controla com sua classe de controlador e as faz atacar a dupla, mas Yogiri usa seu hack de monitoramento Wi-Fi para localizá-lo e o tranca na masmorra. Enquanto isso, vemos as guardas pessoais restantes de Yuki, Eufêmia e Stephanie. Enquanto Stephanie se pergunta o que fazer após se libertar do contrato dele, ela decide ficar ao lado dele e chora por um tempo, enquanto Eufêmia sai da masmorra e se pergunta por que tanta luz vem da entrada. Depois de sair, ela se encontra em um deserto, então se vira para ver a escuridão devorando a cidade e deixando apenas areia em seu rastro. Ela também encontra um leão voador no céu e diz que seus ataques são inúteis contra a ultra-escuridão sem forma, e que não há nada que ela possa fazer agora para pará-la. Ela voa para baixo, lança um feitiço mágico em Eufêmia, a transforma em sua serva e a força a contar tudo o que sabe. Enquanto isso, Yoguri e Tomasha saem do hotel e se perguntam o que está acontecendo lá fora, onde todos ao redor se transformaram em zumbis e alguém no alto-falante grita que a festa zumbi está prestes a começar. Ambos decidem fugir da cidade, enquanto Leon diz a Eufêmia que quer saber se Edi pode matá-la com seu poder ou não. Ao mesmo tempo, vemos o comandante dos Imortais conversando com o prefeito da cidade, chamado Reita, que também acaba sendo servo de Leon. Masayuki pede a Ryota para entregar o CAS da cidade. É uma ordem da sábia. Leon então usa os alto-falantes públicos para anunciar aos moradores que está procurando por aquelas duas pessoas, mostrando as fotos de Yutiris e Tom em todas as telas da cidade. Ele lhes diz que, se quiserem viver e não virar zumbis, precisam se mover rapidamente, porque ele também selou a cidade com uma barreira usando a chave. Isso deixa Raida realmente irritado. Ele trabalhou duro para tornar a cidade próspera, mas agora não pode fazer nada contra as ordens de Leon. Com todos vindo atrás deles, depois que o morcego de Tasha atacou os Setonas, Yujiri decide ir à praça da cidade para fazer um acordo com o próprio Masayuki. Chegando lá, ele pede para baixar a barreira porque eles querem pegar um trem e ir para a capital real. Masayuki pergunta se eles sequer entendem a situação em que estão enquanto ele levanta um exército de soldados mortos-vivos. Ele diz que os que já estão mortos não podem ser mortos, mas Yujiri simplesmente os quer mortos também usando sua habilidade Opus. Isso realmente choca Masayuki, e ele pergunta como isso é possível. Yujiri explica da maneira mais incrível que ele é quem decide se algo está morto ou não. Ao ouvir isso, Masayuki fica furioso e diz que não há como uma habilidade tão estúpida existir neste mundo, e ele começa a se transformar em seu modo vampiro-lobisomem. Mas Yuji o interrompe durante o monólogo da transformação, dizendo que não precisa esperar a transformação grotesca do idiota do anime terminar. Então ele se vira para Reita e pergunta se ele pode restaurar a barreira e por que todos estão atrás deles. Reita explica que eles estavam em terras controladas pela sábia Leon, e ele não sabe por que ela está interferindo no teste de seleção do sábio Shin. Naquele momento, eles notam moradores da cidade caminhando em direção a eles como se estivessem possuídos. Makoko diz que parece que estão sendo controlados por algum tipo de ligação espiritual, e Reita diz que se for esse o caso, ele deveria ser capaz de protegê-los com a barreira da cidade. Para seu horror, a barreira não funciona e parece que Leon está interferindo pessoalmente. Com isso, os civis começam a atacar Yujiri e caem ao redor dele como mariposas mortas, enquanto seu poder os envia automaticamente para o submundo. Yujiri percebe o quão difícil é para o prefeito vê-los morrer e o avisa para ficar para trás, a menos que queira ser ferido por eles. Ele sente que alguém está testando suas habilidades e diz que algo parecido já aconteceu com ele antes. Enquanto isso, vemos Leon observando a cidade de longe com sua serva recém-adquirida. Conforme a escuridão se aproxima de onde Yujiri está, ela cria uma cópia de si mesma sem memórias de Yugi e a instrui a subir ao céu, reproduzir-se e então atacar a cidade se virem algo incomum acontecer, como a escuridão se aproximando ou desaparecimentos repentinos. E ela diz que como essas cópias não têm memória de Yadiri, seus ataques não devem gerar nenhuma hostilidade contra ele. E mesmo que ele as encontre usando seu hack de observação, como encontrou Yuki, ele não deveria ser capaz de ferir o corpo real dela porque é diferente dos clones. Por outro lado, Yadiri e os outros veem a escuridão se aproximando e transformando tudo o que toca em areia. Todos se perguntam como lidar com isso, mas Yadiri diz que simplesmente a matará com sua habilidade e faz a escuridão desaparecer no ar. De repente, ataques vermelhos semelhantes a meteoros começam a chover do céu e destroem a cidade. Tamasha usa sua visão aguçada e diz que parece uma mulher de cabelo vermelho usando um vestido vermelho. Ryota confirma que é a sábia Leon e se pergunta por que ela está fazendo isso, perdendo todo o respeito por ela. Eles se perguntam como lidar com esse ataque, já que Yugiri diz que são muito rápidos para ele usar sua habilidade, e não tem nenhuma hostilidade que ele possa rastrear. Se conseguirem fazê-la mirar diretamente nele, ele poderia atacá-la novamente com seu poder. Ryota sugere ir para uma área de parque aberta, provável próximo alvo. Com base em dados que analisou usando a habilidade de visão aérea que obteve como prefeito, ele os transporta para o parque usando sua autoridade e desaparece momentos antes da cópia de Leon atacá-los. Tomasha avista a tempo para que Yujiri possa localizá-la e eliminá-la com sua habilidade.
Tasha também os defende da explosão usando os poderes de Makamoko e a tecnologia de conversão de matéria que recuperaram do robô gigante atacante. Em outro lugar, Leon diz a Yu que todo o seu sangue foi derrotado usando a habilidade de Yujiri. Ela diz que agora só precisa criar bonecas com memórias diferentes, para que ele não possa atacá-las todas de uma vez. Para sua surpresa, seu corpo real foi morto em sua casa, causando seu completo desaparecimento. Mas antes de cair, ela sente algum alívio porque essa será sua maneira de ter uma nova vida usando um de seus corpos experimentais criados biologicamente que não tem memórias. Naquele momento, vemos uma jovem de cabelo rosa acordar em um caixão em algum lugar de um palácio e pegar uma pedra de exibição contendo a última mensagem gravada de Leon. A mensagem lhe diz quem ela é e como Leon quer que ela viva, e que ela não tem nenhuma das memórias de Leon, então não será afetada pelo poder da Aoi. De volta à cidade, Eri e Tomacha retornam a Ryota, dizendo que derrotaram a sábia e perguntam se ele se incomoda com isso. Ryota diz que tem respeito por alguém que prejudicou seus preciosos civis e lhes dá um veículo de nível militar para viajar até a capital real. No carro, Tomacha pergunta a Yujiri se ele deveria dirigir, mas ele diz que sempre acaba batendo o carro enquanto joga jogos de corrida, então Tomacha assume o volante. Makoko diz que ela deveria ser capaz de dirigir e operar todos os tipos de veículos e armas graças ao seu talento inato como herdeira da escola Dana. Nada faz sentido para ela, mas ela simplesmente aceita. Enquanto tudo isso acontece, temos um pequeno vislumbre do que os outros candidatos a sábios estão fazendo na floresta. A candidata da classe samurai chamada Haku termina de matar monstros por hoje e retorna ao acampamento onde encontra a estudante da classe ninja americana Carol segurando seu telefone. Ela pergunta o que ela estava fazendo com um telefone no acampamento. Carol explica que o encontrou perdido na floresta e veio devolvê-lo. Ela também se encarregou de verificar o pedido dela para ver o que estavam usando para rastrear Yadiri. Acontece que são espiões do governo do Japão e da América, respectivamente, que se juntaram à classe de Yugi para monitorá-lo. Os americanos estavam usando um satélite para observá-lo no mundo real, mas é inútil neste mundo. Então Carol estava vendo o que os japoneses estavam usando porque eles têm sua custódia física. Haku abre seu pedido e, para seu horror e alarme, vê que o primeiro portão de Alpha Omega se abriu no lado oposto do mapa. Vemos Tamasha dirigindo o carro como um pato em pânico enquanto faz curvas fechadas que salvam vidas em uma estrada de montanha louca para chegar à capital. Eventualmente, ela bate em uma rocha gigante e decide parar, olhando para Yadiri, que de alguma forma está dormindo apesar de todos os seus gritos nesta viagem selvagem. Naquele momento, vemos o que Yadiri estava sonhando e mergulhamos em memórias de infância. Quando a funcionária do escritório o conheceu, deu-lhe o nome de Yadiri e o ensinou a apertar as mãos. Essa mulher é Sokka Takato. Vemos ela assinando um acordo durante uma entrevista de emprego. O contrato diz que ela não reclamará mesmo que morra durante seu mandato. A princípio, ela decide não assinar, não querendo entregar sua alma, mas a entrevistadora Yoko a convence dizendo que ela receberá benefícios de pensão se concordar. Depois de assinar, ela pergunta se eles são alguma organização vilã, super secreta ou algo assim, mas os cientistas dizem que são uma associação respeitável que conduz experimentos humanos especiais para melhorar a sociedade. Então eles dizem a ela que seu trabalho é cuidar de um monstro. Ela pergunta como ele era, mas Yoko diz que ele mesmo não o viu, apenas que ele pode matar qualquer um só de pensar. Seu codinome é Alpha Omega, e eles acreditam que, fornecendo educação moderna e humanidade básica, podem impedi-lo de aniquilar toda a vida no planeta. Eles dizem a ela que ela é licenciada como professora, então é a pessoa certa para o trabalho. Eles a levam para uma sala subterrânea e dizem que ela não pode cruzar uma linha. Tudo o que ela possa querer saber sobre o trabalho está escrito no manual. Depois de pegar o que precisa, ela entra em uma sala e abre o enorme portão do porão com seu cartão-chave, descobrindo uma espécie de instalação criada artificialmente com um céu de aparência natural e um fundo paisagístico. Ela verifica o manual para encontrar a casa onde este monstro deveria viver, e ao entrar, encontra apenas uma criança pequena sentada na sala de estar. Isso a deixa realmente irritada. Ela pensa que é absurdo confinar uma criança assim. Ela o pega e diz pra ele brincar com um girino ou algo assim, mas a criança nota um demônio das sombras atrás dela e o mata com seus poderes. E ele diz que essas coisas às vezes vêm atacá-lo, mas não há necessidade de se preocupar. Além disso, está quase escuro, então se estiver tudo bem pra ela, ele quer brincar amanhã. Ouvir tudo isso a acalma, ou seja, ela o acaricia e se apresenta. Ela pergunta o nome dele, e ele diz que o chamam de Alpha Omega aqui. E antes de vir pra cá, costumavam chamá-lo de Lord Akashi. Naquele momento, eles ouvem seus estômagos roncarem e decidem entrar para comer algo. Sokka percebe que terá que cozinhar também. Mas sendo uma cozinheira decente de sanduíches bobos, ela acaba fazendo ramen instantâneo enquanto a criança toma banho durante a refeição. Ela pergunta qual nome a mãe dele costumava chamá-lo. Ele não sabe. Então ela mesma o nomeia Yadiri Takato, o que o deixa muito feliz. Ela então o ensina a se apresentar com um aperto de mão
e a dizer prazer em conhecê-lo. Naquele momento, vemos ele acordar pela mão de Tamasha, que diz que chegaram a um beco sem saída. Ambos decidem pegar outra rota e dar ré, mas o carro atinge um pequeno dragão no caminho de volta. Eles saem e Yajiri lida com o monstro antes que uma frota de dragões surja do nada e comece a voar em direção a eles. Ele os derruba todos, então eles encontram um dragão dourado de relâmpago que diz que eles invadiram e começa a voar para longe. Yajiri o para e ordena que volte e explique o que quis dizer, ou ele fará um controle de pragas nele também. O dragão retorna e se transforma em uma criança pequena, explicando que estava testando-os para ver se eram dignos de procurar o mestre. Eles perguntam a ela quem é esse mestre da espada, o que a surpreende porque ela pensou que eles estavam lá para fazer o teste do mestre da espada. Eles dizem a ela que estavam a caminho da capital real e se perderam. Então ela se apresenta como Attila e oferece ajuda se eles concordarem em ir ver o mestre da espada com ela. Depois que eles concordam, ela os leva para uma floresta densa, onde o mestre da espada está reunindo todos os candidatos para o teste. Lá eles encontram um velho chamado, ou que anuncia que se metade deles não sumir em 10 minutos, todos falharão, o que dá início a uma batalha real massiva. E o primeiro a ser cortado é este perdedor miserável, seguido por um monte de outros, incluindo um grupo suspeito de magos que Yagari envia com sua habilidade. Ambos também são defendidos por um cavaleiro decente chamado Rick, que consegue salvar o perdedor Beta, que foi cortado ao meio e chamado Loney, graças a uma pedra especial chamada Pedra do Pedido de Desculpas, que concede poderes e recompensas aleatórias. Depois disso, todos seguem para a próxima fase do teste, e Lionel também explica que conseguiu essas pedras de um lorde para compensar seu azar. Ele diz que recebe novas pedras todas as noites, e essas pedras podem invocar itens e efeitos aleatórios através do sistema GA. Conforme se aproximam de seu próximo destino, o miasma da área se torna mais tóxico e até faz Lone vomitar no chão. Mas Makoko de repente percebe que o miasma desapareceu e se pergunta o que o causou, enquanto vemos Yagari agindo estranhamente. Em seguida, eles seguem para a torre onde Orlis mostra um feitiço de selamento gigante com o Rei das Trevas selado dentro dele, junto com a velha mestra da espada, que enfiou sua espada através de ambos ao selá-los neste selo do tempo, onde o tempo flui muito lentamente. Orban explica que é dever deles como mestres da espada derrotar o Rei das Trevas assim que ele for libertado. Mas então uma garota bruxa se revela e lança uma enorme bola de fogo no Rei das Trevas, dizendo que o derrotará de uma vez por todas. Mas o feitiço simplesmente fica estagnado no selo do tempo, e ela percebe o quão estúpido isso foi. Rick diz a Yajiri que a bruxa se chama Frederica, e que ela é sua amiga que o convenceu a fazer o teste de mestre da espada em primeiro lugar. Então os examinadores dizem a todos que precisam chegar ao andar mais baixo da torre enquanto derrotam monstros e completam várias tarefas para ganhar pontos. Eles precisam de 100 pontos nas próximas 24 horas e também chegar ao fundo para passar no teste. Enquanto isso, Tamasha olha para o Rei das Trevas e pergunta a Yagaripe se ele pode matá-lo também, e Yugi lhe diz algo que realmente a choca. Depois de ouvir, ambos decidem descer rapidamente a torre e se juntar a Rick e Lionel, seguindo para baixo. Graças àqueles que vão à frente, eles podem passar por muitos monstros e armadilhas sem preocupação, mas Lionel ainda consegue quase se matar com uma armadilha de flecha voadora. A Pedra do Pedido de Desculpas o ajuda a superar isso como de costume. Eles até encontram uma das cavaleiras do rei chamada Teresa, supostamente uma seguidora de Ura, mas ela se tornou renegada depois de matar muitas pessoas durante o teste e agora está em fúria. Rick luta com ela por um tempo, e parece que teremos uma batalha épica, mas Yagari a interrompe usando sua habilidade e diz a todos para se apressarem. Eles então chegam ao andar 998, que se torna uma área segura com muitos quartos para os participantes relaxarem. Todos decidem seguir caminhos separados a partir daqui. Rick avança, Lionel decide descansar até a meia-noite para conseguir novas pedras, enquanto Tamasha e Yagari tiram uma boa soneca. Mas à meia-noite, Lionel recebe um evento especial de aniversário de seu sistema Gacha e consegue invocar Alod, que o chamou a este mundo e lhe deu as pedras do pedido de desculpas. Ela diz que está ali apenas para perdê-lo, então se despede enquanto Yagari e Tamasha simplesmente dormem na mesma cama. Na manhã seguinte, quando acordam, vem Makoko meio presa na parede. Ela diz que algo está fazendo com que todas as almas na torre sejam sugadas para cima. Yagari a ajuda matando um mecanismo de sucção. Então diz a Tamasha para se preparar porque de agora em diante ele matará todos indiscriminadamente, já que estão em um lugar perigoso. Ela diz que está tudo bem, e que já endureceu seus nervos e não é hipócrita o suficiente para culpá-lo enquanto ele faz isso para salvá-la. Ouvir isso deixa Yagari realmente feliz em seu coração. Ele fica tímido e cora, e diz que está com fome e pede serviço de quarto para a refeição deles. Enquanto isso, vemos uma sábia chamada Aai, lutando contra outro sábio invocador chamado Roto, que abandonou seus deveres como sábio depois de vir para este mundo e criou uma comunidade de Pekin na floresta para viver em paz. O trabalho de Ai é assassinar sábios e candidatos a sábios que abandonam seus deveres. Ela tem um poder chamado Mundo Justo, que a permite manipular os poderes dados a si mesma e a outros pelos lords ao mais alto grau. Ela mata Roto, e sua adaga lhe diz que os próximos alvos são os candidatos a sábio Yagari e Tamasha,
e a manda ir até eles. No caminho, ela acaba sendo perseguida por Smin, que se revela ser Daemon, aquele que estava vagando pela floresta desde o primeiro episódio seguindo as ordens de Yagori. Parece que ele de alguma forma se livrou de seu servo conectado e revela que foi recebido por Roto, mas agora que Roto está morto, ele quer seguir a Ai e implora para que ela o deixe se tornar seu servo. Eles vão em direção ao lugar de Yugi e encontram o dragão dourado, ou o dragão que já haviam encontrado antes. Daemon se preocupa que a Ai não consiga derrotar o dragão porque seu poder só lida com as habilidades de trapaça que os outros mundanos recebem, mas ela diz que pode intervir em qualquer fenômeno natural e fazer dele o que ela quiser, exceto que isso não funciona se o alvo tiver Lux Day suficiente. Ela então faz o dragão incapaz de voar porque é muito grande. E antes que ela possa fazer qualquer outra coisa, um atacante chamado Hedgehog aparece e imediatamente mata o dragão com sua perna afiada. Então desaparece na distância enquanto um caminho para a Torre do Mestre da Espada aparece para Ai. Enquanto isso, Yagiri e Itachi abrem caminho por quase metade da torre, até que encontram um homem de cabelos prateados que os acusa de trapacear. Mas o homem se apresenta como Glácio, o criador da torre, e diz a Eri que está triste porque eles têm contornado todas as suas armadilhas, matando-as com sua habilidade. Ele diz que eles são perigosos demais para serem deixados sozinhos. Ele começa a preparar alguns feitiços grandes e diz que lhes dará uma escolha, mas Yagari o come para o outro mundo, dizendo que está com pressa. Então eles vão para a próxima área onde encontram outro dominador, usando seu harém de garotas para lutar contra outro participante do teste, que se revela ser meio demônio como Eufêmia. Yagari pede permissão para passar porque não está interessado em lutar, mas o dominador diz que os deixará passar se eles derrotarem seus guardas em uma batalha de 3 contra 3. Yagiri concorda e os despacha todos com sua habilidade e começa a se mandar para frente, o que realmente irrita o dominador que tenta lançar um feitiço. Mas Yagiri o derruba tão rápido quanto chamando-o de mentiroso. Vendo tudo isso, a garota meio demônio diz que tem um pedido para eles e eles decidem pelo menos ouvir. Ela se apresenta como Teia e explica que está procurando por sua irmã mais nova. Ela diz que veio aqui porque ouviu que algumas de suas pessoas estão presas aqui e ajudá-las pode parecer que estão se opondo ao Mestre da Espada. Yagari diz que já causou caos em sua torre, então ele não gostaria dele de qualquer forma, então não tem problema em ajudá-la. Ele então pergunta se ela tem alguma pista sobre onde seu povo pode estar, e ela diz que pode senti-los. Eles parecem estar em algum lugar subterrâneo. Nesse momento, Rick, Frederica e Lionel também entram na arena. E acontece que Rick e Frederica também estavam ajudando Lionel a conseguir alguns pontos porque ele é um perdedor. Depois disso, todos chegam ao andar inferior onde Oribe anuncia que todos passaram no teste e agora são cavaleiros do rei. Nesse momento, a equipe de manutenção da torre entra e lhes diz que a primeira barreira ao redor do Rei das Trevas foi desativada, e por alguma razão a torre parou de funcionar. E isso choca Yuri, que se pergunta o que aconteceu, mas então alguém de repente destrói toda a torre acima deles com uma explosão, e se revela como um demônio de alto escalão acompanhado por outro de sua espécie. O objetivo deles parece ser reviver o Rei das Trevas, e eles se preparam para lutar contra Oribe e seus cavaleiros. O demônio parece ter a habilidade de desativar os humanos ao seu redor, enquanto o outro é muito habilidoso em magia. Ele para a magia de fogo de Frederica com as mãos nuas, e então transforma sua varinha junto com seu braço em um biscoito e o prova, dizendo que é muito doce. Frederica se pergunta se vai se tornar uma Imperatriz do Mar Ruiva agora, mas rapidamente se lembra que é apenas uma personagem secundária neste arco secundário. Vendo tudo isso, Lionel decide usar o restante do gacha de edição limitada e gasta todas as suas pedras de desculpa para invocar algum tipo de milagre para ajudar a lidar com os demônios, mas ele acaba invocando os Lords novamente, causando um pânico enorme. Ele pergunta se ela vai desaparecer de novo, mas ela diz que desta vez vai conceder seu desejo de cuidar de tudo, então caminha em direção aos demônios, e para o choque de todos, ambos se curvam diante dela e revelam que ela é na verdade a esposa do Rei das Trevas. Ela vinha invocando heróis e manipulando-os para quebrar o selo de seu marido, mas sempre falhava por causa do Mestre da Espada. No entanto, graças a este pedaço de lixo azarado chamado Lyle, ela conseguiu quebrar as barreiras desta vez. Lionel pergunta se ela está mentindo sobre cuidar de tudo e conceder seu desejo. Ela diz que não está mentindo e que cuidará de todos eles, destruindo toda a humanidade, não deixando nada para se preocupar. Enquanto isso, Yagari, Tomasha e Theodore vão para o subterrâneo para encontrar seu povo, e graças aos poderes de Yagari, eles conseguem destruir a barreira de tempo e espaço que escondia o porão. Tomasha também nota alguns robôs de alta velocidade passando por eles com lâminas, mas eles decidem ignorá-los e focar na câmara subterrânea à sua frente. Uma vez lá dentro, eles encontram a sala cheia de cápsulas líquidas usando o povo Eta como cobaias para experimentos horríveis, e usando sua magia para sustentar a barreira ao redor do Rei das Trevas. Tia decide acabar com o sofrimento deles com suas próprias mãos e jura vingança contra o Mestre da Espada. Enquanto isso, todos se viram para ver o que estava acontecendo.
Do outro lado, vemos Lionel atrasando os Lords para dar ao Lorde da Espada uma chance de matá-la. Enquanto fazia isso, a Lorde revela que esperava que todos os tipos de obstáculos fossem removidos de seu caminho, incluindo o criador da torre. Porque ele teria sido capaz de restaurar a barreira imediatamente. Ela também estava preocupada com o assassino do Lorde que morreu subitamente durante o teste, e agora ela é capaz de quebrar a barreira para libertar seu marido. Com isso, ela destrói a essência da barreira e liberta o Rei e o Rei das Trevas de seu selo temporal. Mas para o choque de todos, o Rei das Trevas simplesmente cai no rio com seu traseiro morto e se afoga. Todos se perguntam como isso pôde ter acontecido. Nesse momento, Ada usa toda a confusão para cortar o Lorde da Espada ao meio e se vingar. Isso realmente choca Rick e os outros e os faz se perguntar se ela é uma inimiga. Ao mesmo tempo, o atacante robótico de alta velocidade Hedgehog aparece na área de batalha, assassina os Lords e foge. Os dois demônios que começaram tudo restauram a saúde plena, e reúnem suas forças para atacar os humanos e vingar o assassinato de seu rei. Mas Yugiri simplesmente os aniquila todos com seu poder e lhes diz que não quer nenhum drama. A coisa toda enlouquece a Lorde, e ela começa a disparar habilidades aleatórias por toda parte. Tamasha pergunta a Yugiri se ele fará algo a respeito dela, mas ele diz que a Lorde não fez nada a ele, então ele não tem razão para lutar contra ela. Enquanto isso, uma AI puxa Damon em direção à torre enquanto desvia de todos os ataques aleatórios usando sua habilidade boba. Uma vez lá, ela usa sua habilidade de avaliação para dizer a Rick que ele pode derrubar os Lords com sua espada, o que ele faz, então ela se vira para Yugiri e Tamasha para ver o que eles estão aprontando antes de lutar contra eles. Seu olho verifica as estatísticas de Yugiri, mas mostra a ela o fim de tudo nele. Isso faz sua alma suar, e ela decide comer seu traseiro dali, antes de entregar Damon a Yugiri. Yugiri se pergunta o que foi aquilo, mas ele se vira para Damon e pergunta como ele saiu de sua armadilha. Damon diz que nunca disse o efeito, Rick continua se desculpando por enganá-los, então fala com ele sobre Theodosia e o que ela fez, e sobre Yugiri. Ele pede para ver o que eles encontraram no porão, e se ele decidir lutar contra eles, ele ajudará Ada. Rick pergunta o que ele pode fazer com seu pequeno cajado, mas o rei o impede e lhe diz que Yugiri foi quem derrubou o Rei das Trevas e todos os demônios ao redor deles, o que realmente surpreende Rick, que se desculpa por seu comportamento rude. Depois disso, todos decidem se separar. Rick, Federica, Lionel e o rei seguem para a capital real. Thea revela o nome de sua irmã mais nova, que se revela ser Eufêmia. Yugiri e Tomashi dizem a ela que ouviram esse nome enquanto caminhavam por uma cidade a caminho, e contam a ela as rotas que pegaram antes de partir. Rick também lhes dá 2 colares com o brasão real, e diz que eles devem mostrá-los aos guardas na capital se precisarem de ajuda. Com isso, Yugiri e Tatcha iniciam sua jornada para a capital, deixando Damon para confiar em sua inteligência. Mas o azar o leva a se aproximar de um dos demônios que atacaram a torre, que lhe diz para segui-lo. Enquanto tudo isso acontece, ela toma um chá doce enquanto seu cavaleiro relata sobre a família Yagiri. E ela diz que não deve interferir com os candidatos a sábio. Ela decide invocar alguém do mundo de Yagiri para questioná-lo sobre ele. O homem invocado se revela ser um cientista japonês que o vinha observando. Quando ele percebe que ela é quem fez Alpha Omega desaparecer de seu mundo, ele a chama de salvadora e a agradece. Mas então ele nota um aviso em seu dispositivo, dizendo que ele é um funcionário de baixo nível e não tem permissão para se aproximar de Alpha Omega, e ele acaba se autodestruindo, virando uma fatia de pizza quente na frente dos esquícios do outro lado do mapa. De volta ao local onde o ônibus foi atacado pelo dragão, vemos Ayaka de repente recuperar a consciência, trazida de volta à vida por uma versão sensível do ChatGPT. A AI lhe diz que ela precisa de uma grande quantidade de nutrição para iniciar sua recuperação, ou ela morrerá em 30 minutos, Ayaka decide comer um pouco de carne de dragão podre, mas deliciosa. Vamos falar mais sobre isso nos comentários. Enquanto isso, Yugiri e Tasha chegam à capital real e são parados pelos cavaleiros reais que lhes pedem para sair de sua carruagem e mostrar a identidade. Eles explicam que pegaram a carruagem do prefeito da cidade de Hanabusa e que são candidatos a sábio ali para o julgamento. O guarda os escaneia com uma ferramenta de avaliação, mas Yugiri mostra o colar que Rick lhe deu, fazendo com que todos se ajoelhem. Eles explicam que é a marca da família real e lhes dão permissão para entrar na cidade. Nesse momento, o príncipe mais jovem, David, chega e exige que eles mostrem suas espadas como cavaleiros do rei. Tomashi acaba aceitando seu desafio para um duelo. Quando eles não conseguem mostrar nenhuma espada para o duelo, ela demonstra as artes marciais de sua família, e acaba libertando as futuras gerações de David da dor do parto, desferindo um golpe em seu precioso ovo que transforma David em um nobre. Ele lhes oferece um tour pela cidade e explica como as muralhas da cidade foram construídas milhares de anos atrás pelo grande sábio Aga, o mesmo homem que criou aquela torre. Ele também lhes diz que a capital real é construída sobre uma barreira subterrânea selada que aprisiona um Lorde das Trevas como o Lorde da Espada, o que surpreende Yugiri e Tatcha, já que eles não esperavam mais de um Lorde das Trevas.
Então Yuguri pergunta a Tomashi se eles deveriam perdoar seus colegas de classe ou se vingar. Tomashi decide encontrá-los primeiro e ver qual postura eles tomam. Eles se juntam aos seus colegas de classe no Palácio Real, onde todos encontram os 3 príncipes maus da classe, agora conhecidos como os 3 Lordes Maus. Beta decide se exibir, revelando que um deles pode parar o tempo. Ele se aproxima do rei e se comporta rudemente, mas o rei corta seus dedos e revela que seus poderes enfraquecem significativamente se eles tentarem lutar contra alguém conectado à família real e que eles receberam a proteção sábia. Então ele se senta em seu trono e diz que para se tornar um sábio, você deve realizar um grande feito dentro de um mês ou todos falharão. Depois disso, o rei se afasta, Tachiki e Eri anunciam oficialmente sua presença e todos conversam. E Yuguri e Tatcha finalmente concordam em se juntar a eles sem violência. Eles inventam uma história de cobertura de que Yuguri imediatamente ganhou uma habilidade de matar insetos e Tatcha conseguiu uma habilidade única de criar escudo que só funciona para ela. Graças a essas habilidades, eles escaparam do dragão. O líder da classe ainda pensa que eles fizeram a coisa certa, deixando-os para trás como isca, já que a sobrevivência de muitos outros era uma prioridade. Com isso resolvido, todos começam a se perguntar como passar no exame de sábio e, eventualmente, obtêm ajuda da família real, que sugere que eles desçam a masmorra subterrânea e derrotem o Lorde das Trevas como sua conquista. Yuguri se junta ao grupo de perdedores de sua classe, que inclui outros 2 homens, um com a habilidade de cozinhar e o outro que pode ler qualquer coisa. Logo, outro homem chamado Seiri se junta a eles com uma habilidade chamada Lorde da Morte, que é muito semelhante à habilidade de morte instantânea de Yugiri, mas uma versão de nível inferior. O homem se senta na frente de Yugiri e revela que está com um culto que o saúda como o Lorde da Morte e também o chama de Lorde Akashi. Os homens dizem que o estavam observando com seu olho mecânico, mas ele parou de funcionar desde que vieram a este mundo. Então o homem se afasta dizendo que ficaria feliz em servi-lo se ele precisasse de ajuda. Depois disso, os outros 2 espiões também contatam Yugiri e Tomasha, e se desculpam por enganá-lo todo esse tempo. Yugiri diz que não se importa, desde que não lhe causem problemas, e os deixa focar em sobreviver neste novo mundo. Ele diz que quer encontrar Sei-Chen porque ela pode saber um caminho de volta para o mundo deles. Enquanto isso, descobrimos que Euphemia conseguiu encontrar o novo corpo de Leon e decidiu servi-la. O novo corpo se autodenomina Arlai, e leva Euphemia junto em uma jornada para encontrar o homem chamado Yugiri. Além disso, Shen vai a Sai no mundo do sábio e descobre que ela está sofrendo de TPT depois de ver Yugiri. Ela fica preocupada e diz que precisa de mais informações sobre o que ele realmente é e decide ir encontrar seus colegas de classe. Ao mesmo tempo, o Lorde Demônio Gel se une a Daemon porque ele sabe sobre Yuri, e o leva para a capital real para desfazer o selo da irmã mais jovem e poderosa do falecido Lorde das Trevas, que reside sob a capital real. Assim que entram na cidade, eles vão a uma taverna e tentam obter informações sobre as entradas da masmorra, mas então vêm os 3 maus lá. Daemon diz que deve evitar ser encontrado por eles, ou será irritante para ele. De repente, Aka voa para a taverna e começa a espancar um dos tolos até ele virar molho de tomate, dizendo aos outros para voltarem e contarem a todos que ela não os perdoará e se vingará por tê-la deixado para trás como isca. Ver isso deixa Daemon realmente preocupado também, mas de repente Shen aparece na frente deles e pergunta a Daemon sobre Yugiri. Ele diz que não sabe muito sobre ele, mas obtém dela a informação sobre a entrada secreta da masmorra. Shen diz que será divertido observar o que eles fazem e então retorna ao seu mundo sábio. E naquela noite, enquanto conversava com sua empregada, ela recebe um convidado inesperado que se revela ser Harad, um analista dos candidatos a sábio. Harad diz a Shen que encontrou o caminho para o quarto dela usando suas habilidades de resolução de problemas e pede a ela para estender o prazo do exame deles. Shen diz que pensará nisso em troca de ele cuidar de Yugiri. Ele sorri e concorda. Depois disso, Herod contrata um assassino que tem os poderes e espíritos sábios e pede a ele para matar Yugiri. Por outro lado, os outros candidatos a sábio estão preocupados com suas vidas porque temem que Aka venha atrás deles. Uma dessas candidatas, chamada Riona, que tem a habilidade de aumentar sua força, encontra Aka e tenta atacá-la com pedras de alta velocidade, mas Aka as afasta como se não fosse nada e vai lutar contra ela. Ela destrói completamente Riona e seu espírito, mas Riona diz que não está com força total por causa daquela estúpida habilidade de supressão. O rei ativou por toda a capital real. Ouvindo isso, Aka deixa Riona ir se recuperar, então voa para queimar o palácio real até as cinzas. Depois de cuidar disso, ela retorna para lutar contra Riona com força total e começa a destruí-la novamente. Na noite seguinte, ela luta contra o cozinheiro perdedor, que de alguma forma lhe dá uma luta de verdade. Ele deriva seu poder assumindo que ela é um ingrediente, então usa sua postura de chefe para lutar contra ela com uma faca de cozinha e uma técnica de clone das sombras, alegando que é uma habilidade básica de chefe porque os cozinheiros frequentemente precisam de muitas mãos para manter a cozinha funcionando. Mas mesmo depois de tudo isso, Aka acaba o grelhando em churrasco com seu fogo de dragão. Enquanto isso, descobrimos que o homem leitor, na verdade, tem a habilidade de ver o futuro se escrevendo em seu caderno assim que ele toma uma decisão. Enquanto tudo isso está acontecendo, Daemon e Laut descem para a masmorra secreta e descobrem que a irmã do Rei das Trevas conseguiu quebrar o selo sozinha, mas escolheu ficar lá para evitar irritar seu irmão. Ela tem um complexo de irmão ruim e o ama tanto que é gentil com Laut e Daemon também.
ela retorna para lutar contra Riona com força total. Mas quando Laut lhe diz que seu irmão está morto e quem fez isso, ela fica verdadeiramente furiosa. Agarra seus braços, diz que reviverá seu irmão e começa a devorar tudo ao seu redor com sua magia. Em outro lugar, vemos Shin chegar ao salão de jantar para encontrar os candidatos a sábio. Depois de conceder uma extensão a Herod, ela diz a todos que não está feliz com o resultado do exame de sábio e acha que é muito fácil, então ela quer que eles lutem entre si até que apenas um permaneça. Essa pessoa será o único sábio. Isso marca o início da Batalha Real, onde o homem com o poder do Lorde da Morte tenta usá-lo nela, mas ela diz que não funciona nela porque ela se cura completamente ao subir de nível, então ela o nocauteia com um estalar de dedos. Enquanto isso, Yogari está relaxando lá fora e vê Devi andando como se estivesse dormindo sob algum feitiço. Ele o observa pular em um desfiladeiro. Yogari tenta ajudar e acaba caindo no subterrâneo com ele. A irmã do Rei das Trevas, chamada Mana, se transforma em sua forma líquida Mona e começa a dominar tudo à vista, fluindo para fora da capital real com tremenda força. Enquanto caía, Yoguri salva a si mesmo e a David parando seu impulso com sua habilidade, então encontra Daemon que também está fugindo de Mana para salvar sua vida. Todos acabam pegando um elevador que os leva para cima, e uma vez lá, Yoguri vai encontrar Tomasha para descobrir o que estava acontecendo. Ela lhe conta sobre a batalha real, e eles acabam lutando contra um grupo de seus colegas de classe também. Enquanto isso, Akaya decide que hoje é um dia perfeito para a vingança e se junta à batalha real. Ela acaba lutando contra uma garota que pode invocar todos os tipos de armas modernas, e quando essa garota começa a perder, ela invoca uma bomba nuclear como uma perdedora e a joga em AK. A explosão destrói tudo ao redor e leva Yogari e os outros em sua explosão. Mas Yogari os salva a todos matando as leis da física, por que não? Haka consegue sobreviver à explosão, abandonando sua forma humana e mudando permanentemente para sua forma dracônica. Uma vez curada, ela decide ter certeza de que todos estão mortos, e encontra Yogari e os outros vivos no meio de uma área em chamas. Um fragmento de controle em sua mente começa a falar, e se revela ser tecnologia do futuro desenvolvida especificamente para combater a habilidade de morte instantânea de Yogari, sendo indetectável para ele. Este efeito funciona até certo ponto, mas Yogari simplesmente mata a Ka-2 quando vê o dragão massivo se aproximando deles. Depois disso, Shin aparece diante deles e diz que queria falar com Yoguri porque ouviu que ele a apagaria. Nesse exato momento, Yoguri usa sua habilidade para matar um de seus tornozelos, então começa a matar seus dedos para mostrar a ela quem é o verdadeiro chefe ali. Ele então pede a ela para lhe dizer maneiras de voltar para o mundo antigo deles, mas ela imediatamente pula de volta para seu mundo sábio e tenta se curar. Todas as suas tentativas falham, o que a preocupa, mas então Yogari começa a matar mais partes dela, e até começa a atacar sua amada empregada Dekusna Ikpungitu, e sua força a se render. Ela retorna a ele e explica que não há como voltar porque o elo entre seus mundos já se desvaneceu. Depois de ouvir isso, Yoguri pede a ela para lhe dizer as coordenadas de seu mundo antigo e também maneiras de reunir a mana necessária. Ela tira a pedra filosofal do peito e diz que é a fonte de imortalidade dos sábios e que deve ser suficiente para a viagem deles se juntarem o bastante. Todos os sábios possuem essas pedras, mas uma pedra perde o poder se seu sábio morre. Após ouvir isso, Yogari é liberta e retorna ao Palácio Real com Tomasha, Daemon e os espiões, incluindo o príncipe Davy. Assim que partem, Mana se materializa diante de Shin, a aprisiona com seu poder e a absorve em si mesma, chamando Shin de uma perdedora patética. Shin diz a ela para lembrar o nome de quem a matará, apontando para Yoguri antes de ser engolida. Enquanto isso, Yoguri e os outros entram no castelo e encontram o arcebispo tagarelando sobre iniciar seu reinado em Era e feliz com o despertar de Mana. Mas Yoguri o silencia com sua habilidade por ser irritante demais. Nesse exato momento, Mana se materializa diante deles e diz que os destruirá também, mas Yoguri a cala e encerra a batalha final em um segundo. Com o reino salvo, David voa para fora do castelo em uma nave com os espiões, enquanto Yoguri o segue agarrado a Tomasha, que desliza como uma sedutora Batwoman. Assim que saem, percebem que Daemon escapou novamente. Yoguri diz que está tudo bem, pois não gostava de ver a cara dele mesmo. Ele então diz que irá procurar a outra pedra filosofal para que ele e Tomasha possam retornar ao seu mundo, e que se separará dos outros. Os dois espiões concordam em seguir seu próprio caminho também e decidem ir com Davi. Ao mesmo tempo, alguns saqueadores aterrissam na capital para ver a destruição de Mana e encontram Herodes ferido no caos. Eles decidem levá-lo consigo e partem voando. Enquanto tudo isso acontecia na capital real, vemos uma pequena Teuda que acabou se reunindo com sua irmã enquanto resgatava alguns de seu povo de traficantes de escravos. Lá, ela se junta à irmã e a Riley, e eles começam a seguir para a capital real porque a garotinha de cabelo rosa quer conhecer Yogari. Eles chegam a tempo de ver Yogari e Tomasha decidirem partir em busca das outras pedras filosofais. Ao vê-los, Riley pula e abraça Yogari, dizendo que quer que ele se case com ela enquanto lhe oferece sua pedra filosofal. Yogari se pergunta sobre o que tudo aquilo se tratava, e Theoden informa sobre a obsessão de Riley por ele, pois ela soube dele de seu eu antigo após despertar.
Com isso, todos sobem na carruagem de Riley e partem para o próximo destino, enquanto Yogari decide tirar uma soneca. Enquanto isso, vemos a rainha observando a capital de uma torre, perguntando-se como alguém pôde derrotar Mana tão facilmente e decidindo que é perigoso demais deixar alguém como Yogari vagar pelo mundo assim, então ela começa a rastreá-lo e assim termina a primeira temporada.